Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 44. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Emmanuel comenta na lição 70 do livro Vinha de Luz, guardemos o ensino. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto muito pouco são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmo, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmo. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Mestre Divino transmitido alguma lição ao acaso? Puxão de orelha na lição de hoje do Emmanuel, e que a gente, sempre naquela mania de querer arrumar uma desculpa, a gente vai, em primeiro lugar, dizer o seguinte, que nós estamos mergulhados em um planeta que ainda os pensamentos, as ideias ainda são muito inferiores, muito negativas, e a gente está sendo influenciado por elas o tempo todo. E que nós também, nós também ainda nos sentimos muito à vontade com essas vibrações ainda inferiores. Essa é que é a verdade, é a realidade. Então, o que os Espíritos recomendam? Conhecereis a verdade vos libertará. Começa a fazer um estudo. Quanto mais a gente faz esse estudo com frequência, diariamente, e sempre reforçando, a gente vai tendo o conhecimento intelectual primeiro, mas esse conhecimento intelectual, ele é como se fosse o primeiro tijolo da parede, a base da parede. Porque conforme a gente vai tendo conhecimento, a voz da consciência, ela começa a te acusar todas as vezes que você está prestes a fazer alguma coisa contrária àquilo que você estudou. Então já é o início. Então eu estou querendo dizer que, por exemplo, nossos amigos que são islâmicos, por exemplo, eles têm um costume, e é até mesmo motivo de status no meio que eles vivem, você decorar as escrituras sagradas. E eles têm, como os quatro maiores profetas deles são Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Então eles estudam Jesus como um dos 4 profetas. E você vai conversar com uma pessoa que é islâmica, normalmente você vai se surpreender porque ele sabe mais, às vezes, o Evangelho de Jesus do que a gente, porque ele tem por costume decorar aquilo ali. Então, se ele decora aquilo ali, você imagina, se a gente tivesse hoje decorado, nós aqui ocidentais tivéssemos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, de preferência o Evangelho de João, que é o mais espiritualizado dos 4, a gente tivesse decorado aqui na nossa mente. Quando está prestes a cometer alguma coisa, vem a vozinha falando com a gente, o que você leu na Escritura? Está escrito assim, vem número do versículo, número do capítulo, a gente está tendo um guia seguro. Mas a verdade é que a gente fica durante muito tempo ouvindo essa vozinha da consciência e ainda deixando o instinto falar muito mais alto, deixando o homem velho falar muito mais alto. A gente está sendo convidado à reforma dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, mas essa reforma a gente tem que admitir, não tem como, nós somos muito lentos. Nós ainda ficamos muito agarrados ao comodismo. A sair da zona de conforto e fazer uma coisa diferente é uma coisa dolorida para todos nós, que somos aqui espíritos encarnados aqui na Terra. Então a gente precisa de ensinos, de lições como essa, mesmo puxando
a nossa orelha, porque ele vem falar para a gente, ó, tem um montão de gente, ó, comparece às atividades espirituais, vai à missa, vai ao culto, vai à reunião, à palestra espírita, mas continua sintonizando a mente com as inquietações inferiores. Não sei quanto a vocês, eu vesti a carapuça aqui, né? Pô, dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmo, todavia no fundo atuam em esfera distante do serviço justo. Ele está querendo mais o serviço de acordo com o meu gosto. Mas não, será que o serviço de acordo com o meu gosto é um serviço justo? Eu quero satisfazer primeiro os meus caprichos, meu ego, minha vaidade, meu orgulho. Ou então aquelas necessidades que eu elejo como as mais imediatas, né? Então ele bota aqui, né, a maioria não pretende ouvir o Senhor e sim falar ao Senhor. Até hoje é assim, gente. Até hoje parece que a gente se dirige a Deus nos momentos de dor. Então, tá doendo, a gente vai pedir ajuda. Recebe ajuda, igual um remédio, só vai voltar de novo no médico ou na farmácia, no farmacêutico, quando a dor vier de novo. Tá tranquilo? Vai voltar para a vida normalmente. E o apelo do Emmanuel o tempo todo falando para a gente, né? Gente, não espera isso acontecer, vamos ficar o tempo todo procurando manter a sintonia, mas nós somos desse jeito. Então ele fala aqui, a maioria não pretende ouvir o Senhor e sim falar ao Senhor como se Jesus tivesse que ficar subordinado aos caprichos de cada um. Então você vai virar para Jesus e vai falar, eu quero que fulano se recupere da doença, porque eu quero que ele fique do meu lado. Ó, eu quero, olha o ego aí, eu quero. Pouquíssimas são as pessoas que, por exemplo, nesse momento de pandemia estão falando assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, se for da sua vontade que leve meu pai, minha mãe, minha avó, meu amigo, sei lá, que seja, se for... A gente nunca fala desse jeito, a gente está aqui, não, recupere. Aliás, existe isso é muito frequente, as pessoas usam esse imperativo, o verbo no imperativo, com relação, quando vão fazer prece. Parece que estão dando ordens a Deus, ordem a Jesus. Vocês já perceberam isso? Senhor, liberta! Ué, você está falando, Senhor, liberta, está dando ordem para ele, como se estivesse falando com um subalterno, né? Então, na verdade, a gente não se coloca nem na posição de humildade, nem na hora de fazer a oração. Né? Senhor, se o Senhor puder, né, e tal, se for da sua vontade, não, a gente quer que liberta, afasta, e coloca com uma voz de autoritarismo, às vezes, né? Fala, são alunos que procuram subverter a ordem escolar. E depois ele fala, a gente pronuncia longas orações, grita protesto, e às vezes faz promessa que não pode cumprir. Aí você vai falar, não pode cumprir? Pode cumprir, mas não pode cumprir porque a vontade ainda não deixa. A gente está muito acomodado, é mais fácil ficar na zona de conforto. Esse aqui é o problema. E o Emmanuel, o puxão de orelha, né? A maneira de loucos buscam agir em nome do Cristo. Gente, eu leio uma lição como essa e fico vendo assim, enquanto a gente estiver em mundo de expiações e provas, não como cumprindo um trabalho, uma missão, né, mas ainda em prova e expiação, nós vamos estar enquadrados nessa lição aqui. Porque o nosso instinto, nossa natureza, o nosso caráter ainda é desse jeito. Então a gente precisa, sim, de educadores que saibam falar, que saibam, né, chamar a nossa atenção, como o Emmanuel está fazendo. E quem está acompanhando assim, dia a dia essas lições do Emmanuel, eu já falei isso uma vez aqui há muito tempo, né? O Emmanuel parece que é morde a sopra, porque ele não pode também relaxar, né? Então ele vem mostrando para a gente, eu tenho uma frase dele muito bonita, ele fala, nós desencarnados também temos muita dificuldade, também estamos em aprendizado, né? Então ele vem chamar essa atenção para a gente, mas ao mesmo tempo ele vem puxar aqui, né, para a gente, olha, a maneira de louco busca agir em nome do Cristo. Não poucos se revoltam desencantados, faz pedidos e, como não são atendidos, né, acabam ficando revoltados. E se faz pedidos para cada coisa, gente. Eu estava assistindo um documentário agora, uma pessoa fazendo uma oração profunda pedindo para o time dele ser campeão. Né? Ele não está proibido de fazer isso. Mas daí ele ficar revoltado, desencantado porque ele não foi atendido, aí vai realmente um ponto interessante para a gente analisar o quanto a gente é ingênuo com relação às coisas de Deus. Obrigado mais uma vez, Emmanuel. A gente precisa de lições como essa diariamente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.